Tem um pregador na televisão que sempre fala o seguinte: quando a gente vai alimentar a palavra, a gente tem que desligar o celular, prestar atenção na palavra. Porque talvez o profeta que está aqui vai profetizar uma vitória. O que está fazendo? Está tendo papo, conversando, né? No WhatsApp, outras coisas mais. Então aqui é a hora de quê? Alimentar a palavra. É isso que nós temos que fazer agora. E o pastor aqui, ó, e hoje está que está hoje. Amém, irmãos? Então vamos orar por ele. E você, se não tiver, a não ser, né, pessoas que talvez tenham algum tipo de problema, talvez está com o celular ligado, igual o meu caso, eu tenho filhos que moram longe, então eu já conversei com o pastor, depois o meu telefone toca, depois eu vou lá fora, porque a gente fica preocupado com filhos. Mas assim, eu acho que cada um tem justificativa, eu já passei pelo pastor. Mas tem gente que, talvez agora, é mais uma hora e meia, só se você desligar o telefone ou colocar no silencioso, vai ajudar o pastor a pregar, né? O pastor, graças a Deus, ele não liga muito para isso não, né? Se está acontecendo alguma coisa, ele continua pregando, mas em referência à palavra, amém? Então vamos orar para o pastor. Por favor, quem puder ficar de pé, estender a mão em direção ao nosso pastor e pedir o pastor para cada dia, pedir a Deus, né? Cada dia abençoar o nosso pastor e nós entender o que ele vai falar aqui hoje, amém? Porque Deus tem cada dia capacitado ele, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, continua, papai, trabalhando na vida dele cada dia mais e mais, como o Senhor tem abençoado ele, abençoado, Pai, a família dele, continua abençoando, dando livramento, papai. Assim, papai, nós estamos aqui para alimentar a tua palavra, meu Pai. É o que o Senhor tem mandado cada dia mais e mais, papai. Ó Senhor, por isso nós te agradecemos, papai, por tantas vitórias, papai, que nós temos aprendido aqui nesse ministério, porque cada um que está aqui, papai, acredita no Senhor, papai. Tem acreditado no Senhor, você tem mandado mensagem maravilhosa através do nosso pastor, que nós te agradecemos, papai. Que o Senhor continua operando na vida deles, papai, e continua alimentando esse povo, porque esse povo tem que alimentar, papai. Que em nome de Jesus, papai, nós te agradecemos. Amém, Jesus, e amém, Jesus. Uma salva de palmas para Jesus, meu pastor. Igreja, para a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Pega a sua Bíblia agora, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Eu sei que Deus hoje, aleluia, Ele vai falar. Eu marquei hoje um pregador, ele estaria aqui, mas na última hora surgiu uma viagem para ele fazer uma oração para um enfermo lá em Vitória, e ele não pôde estar aqui. Aí, ainda ontem nós conversamos, eu e o irmão Carlos, ele marcou outro pregador, também estaria aqui, de Betim, não pôde vir na última hora, não teve como estar aqui, mas eu sei que o Espírito Santo está aqui nessa hora. Eu creio que os irmãos estarão intercedendo, orando a Deus, para que Deus sempre venha renovar, sim, a vida do pastor, e para que as pessoas não venham infartar, irmãos. Porque sempre quando eu me coloco em oração, peço a Deus, Deus, não deixe que eu venha ser cansaço na vida de ninguém, na vida da igreja, do povo. Por isso a gente precisa estar sempre buscando o Senhor renovo. Aleluia. Hoje mesmo eu vim numa correria, cheguei em casa, não tive como nem me barbear, entrei no banheiro ali e falei, gente, eu estou ficando velho. A barba parece que eu passei o rosto, foi numa farinha de trigo. Mas também já sou até avô, né, irmãos? Não é por menos, os irmãos têm que estar pedindo ao Senhor para abençoar minha vida, descer renovo sobre mim, para que a graça do Senhor esteja sempre em nós. Paulo, certa vez, ele diz assim, porque eu não canso de dizer a vós as mesmas coisas. Então eu não posso cansar, mas o Espírito Santo tem que estar presente. E se ele estiver presente, seremos sempre renovados. Amém? Livro de Mateus, capítulo 28. Glória a Deus.
Mateus capítulo 28. E a gente que está na frente da obra, irmãos, e ainda trabalhando, é muita luta, muita prova. Às vezes, quando eu falo aí no trabalho que eu sou pastor, os irmãos precisam ver a cara de surpresa com que as pessoas me olham, por eu estar ainda trabalhando, ainda estar no dia a dia. Há pouco tempo eu encontrei com um pastor, eu estive na igreja dele lá no Palmares, uma igreja enorme, a igreja estava lotada, fui lá, preguei, o povo se maravilhou, amou a mensagem, o trabalho, e o pastor não estava lá na igreja não. E uns dias depois eu fiquei conhecendo ele falou, irmão, de qual igreja? Eu falei, sou da Navegando. Ele falou, rapaz, teve um pastor na minha igreja que o povo amou. Você deve conhecer ele então, o pastor Anderson. Eu falei, sou eu. Ele olhou assim para mim, de cima e embaixo, falou, não acredito. Porque as pessoas têm como pastor aquele que para um senhor carro, anel, dedo, relógio de ouro. Mas quando eles veem um pastor como eu, irmãos, eles se surpreendem. Mas eu peço ao Senhor que nunca deixe faltar o Espírito Santo. Por onde a gente anda, por onde a gente passa, Deus tem mostrado a diferença. Não pela roupa, não pelo anel, pelo relógio. Não tem relógio, não tem. Mas louvado seja Deus, por onde a gente passa, o Espírito Santo tem feito sim o manifesto dele, tem curado, tem libertado, e a palavra não tem faltado em nome de Jesus. Amém? Mateus capítulo 28 diz assim, a partir do versículo 1: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muitos assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizeis aos discípulos que ele já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu vos o tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo ela, eis que Jesus lhe sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. Amém? Pode assentar e louvar a Deus com as palmas. Aleluia. Irmãos, a Bíblia Sagrada, ela é composta por muitas vitórias, por muitas bênçãos, milagres e maravilhas. Até chego a dizer que o fato mais triste que você encontrar na Bíblia Sagrada representa a nossa vitória. Porque nenhum fato de derrota, de frustração seria registrado nesse livro tão abençoador, se não fosse para trazer às nossas vidas algum fruto, algum entendimento, algum conhecimento
E para mim, um dos fatos também muito vitorioso que a Bíblia deixa para nós está aqui nesse texto. Porque bem conhecemos a história de Jesus, que nasceu de mulher, se tornou homem, para pregoar o Evangelho, o reino de Deus, para anunciar boas novas, cura, libertação, salvação, batismo, enfim, grandes coisas, grandes feitos fez Jesus quando andava por essa terra. E a Bíblia diz para nós que chegado o seu tempo, os homens, os maliciosos da terra lançam mão dele, levam ele até a cruz, com um só intuito: de exterminar aquele homem que todos diziam, ele é rei dos judeus. E como havia já reis naquele lugar, se levantaram e começaram então a indignar o coração, porque Jesus ele não veio para quebrar a lei, mas ele veio cumprir a lei. Ele veio mostrar para o homem que o homem seria capaz de vencê-la, mas através do poder do Espírito Santo. Aleluia. E como Jesus veio para cumprir a lei, ele veio também para trazer a salvação. E há coisas que parece não bater, são opostos. A lei já estava pesada para o homem, e por intermédio da lei as pessoas já não alcançavam mais salvação. Então agora ficou difícil. Jesus tinha que trazer a salvação, mas ele não podia quebrar a lei, mas ele veio cumprir a lei e então introduzir a salvação. E na medida que ele veio introduzindo a salvação, nós vamos ver pessoas querendo pegar Jesus através da lei de várias as formas. A gente vê quando Jesus cura o paralítico de Betesda, num dia em que o judeu não trabalhava, que era o dia de sábado. A Bíblia diz para nós que ele curou, fez maravilhas ali naquele dia. Mas quando Jesus disse para o homem: toma a tua cama e vai, o povo levantou contra ele. Quiseram pegar ele ali naquele dia, mas como ele veio introduzir a salvação, e ele era a própria sabedoria, ele lança a palavra, e a sua palavra os homens ficam presos e não conseguem discernir e nem colocar em andamento a lei. É fácil. Jesus vira para eles questionando: o senhor não pode curar, o senhor não pode fazer esse tipo de obra, mandar um homem pegar a cama e carregar no dia de sábado. No sábado o judeu não trabalha. Jesus faz uma pergunta: qual dentre vós, e se tiver uma ovelha ferida, caída num abismo, não vai lá resgatá-la? Aleluia! Glória a Deus! O judeu, como pastor de ovelha, sabe muito bem que não há tempo, não há noite, não há madrugada para salvar, resgatar uma ovelha. Eles agora calam a boca, porque todos eles com certeza já teriam socorrido, resgatado uma ovelha, trabalhado para sarar as feridas de uma ovelha. Então não é o momento de pegar Jesus. Mas acharam sim o tempo em que ele seria entregue, e ali ele foi entregue, levado até a cruz, morto, derramou todo o seu sangue para salvar, curar e libertar a minha e a sua vida. Depois de Jesus entregar o teu Espírito, agora chega o momento daqueles que lançaram mão dele glorificar-se e dizer: vencemos Jesus de Nazaré. Mas a história da Bíblia, ela começa agora a fazer diferença quando Jesus entrega o teu Espírito. Porque a Bíblia fala que no templo existia um véu que ele tampava, ele cercava o altar de holocausto, o altar de sacrifício, onde só o sacerdote poderia entrar com uma corda amarrada na cintura para apresentar sacrifício pelo pecado da humanidade. Se o sujeito pecasse, ele pegava lá no tamanho do seu pecado uma pomba, um cordeiro, uma novilha, e levava até o sacerdote. Ele entrava ali naquele santuário que só ele, como sacerdote, poderia entrar. E se ele entrasse lá dentro e ele estivesse em pecado, ele morreria dentro do santuário. Então aquela porta eles puxavam
puxava ele para fora, porque lá dentro nenhum outro homem poderia entrar. Mas quando Jesus ele morre, ele entrega o Espírito nas mãos de Deus, diz: em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. O véu que nos separava de Deus, ele se rasga do alto a baixo. A história bíblica, a vitória nossa pela graça, começa quando o véu ali ele se rasga, porque começamos agora ter o direito de se achegar a Deus, para glorificar, para exaltar, para apresentar a Ele a nossa alma, a nossa oração, o nosso louvor, para apresentar a Ele, irmão, o nosso clamor, a nossa oração, e dizer: Senhor, eu estou aqui, perdoa-me, e o perdão vem na nossa vida. Senhor, eu preciso de misericórdia, a misericórdia chega na tua vida. Tudo isso porque o véu foi rasgado de alto a baixo. Aleluia, aleluia. Diante de tudo isso seria muito fácil, porque bastasse alguém criar uma nova lei, criar uma nova ordem, criar uma nova regra de sacrifício, ou ir lá e construir novamente o véu, enfim, fazer qualquer outra coisa para impedir a mim e a você de adorar e de estar na presença de Deus. Bastava apenas criar uma nova regra, uma nova lei, e tudo voltaria como antes. Se Jesus permanecesse dentro do sepulcro. Agora, a vitória maior que a Bíblia nos apresenta é do Mar Vermelho, vitória abençoada. É da coluna de fogo, grande a vitória. Maná que descia do céu, que milagre. Lázaro saindo da sepultura, que bênção, pastor. Mas a vitória maior do Evangelho é quando Jesus morre pela minha vida, pela sua vida. Ele é colocado dentro do sepulcro, e ao terceiro dia o sepulcro agora se esvazia. Ele agora não está mais dentro do sepulcro. Vitória é essa que vence qualquer outro milagre, qualquer outra vitória. Porque se Jesus estivesse permanecido lá, eu e você não estaríamos aqui pregando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Louvado é o nome dele. O sepulcro está vazio. O sepulcro, ele representa muito para as nossas vidas, nós evangélicos. Porque poderíamos estar saindo daqui do Brasil para levar até Israel, ao sepulcro de Jesus, uma coroa de flor, um buquê de rosa. Poderíamos sair daqui no dia 2 de novembro para ir lá e prostrar-se diante daquele que era o símbolo do cristianismo, Jesus de Nazaré. Mas o sepulcro começou a representar para nós não apenas o dia 2 de novembro, o dia dos finados, mas ele começou a representar para a nossa vida de tal maneira que ele está vazio, e o motivo dele estar vazio é que eu seria salvo, que você seria salvo. Por isso nós estamos aqui. E o que ele representa para a minha vida, ele representa libertação, ele representa salvação. Porque hoje eu não devo sair daqui e ir lá levar uma coroa de flor, levar um buquê, não. Mas aqui de onde eu estou, eu posso levantar as minhas mãos e dizer: louvado seja Deus. O sepulcro de Jesus, ele está vazio. Jesus não se encontra nele, porque a morte foi dominada, a chave do inferno foi tomada das mãos de Satanás. Por isso podemos glorificar o nome do Senhor. O sepulcro vazio, sabe o que significou para elas? Grande ânimo. Imagina o dia 2 de novembro, quem já observou sabe como é. As pessoas pegam um buquê de rosa, cabeça baixa, lembrança do passado.
O caminho do cemitério, tristeza, choro. Se você for dentro de um cemitério no dia 2, você vai ver pessoas entristecidas, pessoas de cabeça baixa, pessoas chorando amargamente pela lembrança do passado. E foi assim que aquelas duas mulheres foram visitar o corpo de Jesus. Vamos lá, vamos colocar flores, vamos colocar mirra, incenso, vamos colocar especiarias no sepulcro de Jesus. Vamos lá, porque o nosso Jesus, Ele está no sepulcro, Ele está morto. Foram de cabeças baixas, foram desanimadas, entristecidas, foram depressivas, como se Jesus estivesse lá aguardando a visita daquelas duas mulheres. Mas quando aquelas duas mulheres chegam, o sepulcro estava mexido, ele estava removido, não estava de acordo com o sepultamento de Jesus. E agora um grande espanto, e aparece um anjo e dá a melhor notícia da história: Jesus não está aqui entre os mortos. Vá e diga que Ele ressuscitou. Grande foi o ânimo na vida daquelas mulheres, grande foi a alegria, grande foi o vitória. O sepulcro na vida daquelas duas significou ânimo. Se Jesus não está aqui, o anjo está falando que Ele ressuscitou, Ele cumpriu o que havia dito, que Ele ressuscitaria. Vamos então, que alegria, que bênção. E já saíram por ali feito duas missionárias. Eita glória! Do cemitério para fora. Ei, vem cá, lembra daquele Jesus? Ele ressuscitou. Aleluia! E conta mais um lá triste. Ei, por que está triste? Jesus ressuscitou, Ele vai trazer alegria, Ele vai trazer paz. Trazer a nossa vida nos dias de hoje. Por que cabeça baixa, coração triste, lágrimas de angústia, de frustração, de decepção? Nós olhamos para a nossa vida, para a nossa luta, para o nosso problema, entristecemos, amargurando. É como se estivéssemos dizendo para nós: eu estou diante do sepulcro de Jesus, chorando aqui, e Jesus não pode ouvir, Jesus não pode responder. Oh, como Jesus era bom no tempo que eu aceitei Ele, no tempo que eu levantei a mão, no tempo que eu cantava, no tempo que eu profetizava. Ah, como Jesus era bom na minha vida, quando eu subia no monte, quando eu jejuava, quando eu falava em línguas, quando eu profetizava. Ei, o sepulcro está vazio. Por que não dar glória a Deus e louvar o nome do Senhor? Por que não dizer que Jesus vive na tua vida? Por que não dizer que Jesus está ressuscitado e Ele vai trazer vitória sobre a tua vida? Aleluia! Lá no Salmo 16, versículo 10. O sepulcro vazio significa profecias cumpridas. Ah, pastor, mas na minha vida ainda não cumpriu. Na minha vida ainda não aconteceu nada. Pastor, eu tenho caminhado e nada tem surgido na minha vida. Vamos ver o que diz o livro de Salmo 16, versículo 10. Se você não quiser abrir, não precisa. Abrem a boca contra mim com desprezo, me feriram os queixos, e contra mim se ajuntaram todos. Entrega-me, Deus, ao perverso, e nas mãos dos ímpios me fazem cair. Aliás, eu li Jó. Ó, o irmão está atento. Mestre não erra, testa o conhecimento daqueles que estão aprendendo. Aleluia! Eita glória! Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Entenda comigo. Pois não deixarás. A palavra deixarás
Quem fez pelo menos o primeiro grau aí, sabe me dizer, deixarás. Está no passado, no presente ou no futuro? Presente, irmãos. Oh, Jesus. Deixarás. Passado, deixarias. Deixaria, se fosse no passado. A Bíblia está dizendo: portanto, pois não deixarás a minha alma no inferno. É uma profecia. Sepulcro vazio significa profecia cumprida. Qual a profecia que você já recebeu na sua vida? Revelação, visão de um homem, de uma mulher de Deus, que você tomou posse e que até hoje ela não aconteceu na tua vida. Aqui o salmista diz: portanto, não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás. Também está no presente. Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Veja corrupção. Esse versículo está todo para o presente. Profecia. Portanto, tudo aquilo que o Senhor prometeu na sua vida, qual é a garantia de que vai acontecer? A garantia que o país está indo de bom a melhor, a garantia que o seu patrão aumentou, a garantia que o seu patrão melhorou o seu salário, não é essa a garantia. A garantia da profecia cumprida na minha vida, na sua vida, é o sepulcro de Jesus vazio. O sepulcro vazio, aqui no Salmo 16:10. A profecia, aqui em Salmo 16:10, ela há de acontecer, há de se cumprir por uma coisa. Lá em Mateus, onde lemos, fala que o sepulcro está vazio. Pastor, ó, minha vida está daquele jeito. Eu pergunto para você, qual a promessa que você tem na sua vida? Aleluia! O que um dia você ouviu que o seu coração pegou fogo, que o seu coração incendiou e disse: se o Senhor falou, vai acontecer, e que hoje você não lembra mais? Sepulcro vazio significa promessa cumprida. Jesus morreu, ele levantou do sepulcro para garantir a palavra dele viva até os dias de hoje. Ele falou, vai acontecer, porque ele não está morto, ele não está pendurado na parede, ele não está pendurado numa cruz, ele está vivo para garantir você vitória. Ele falou, vai acontecer, vai chegar assim a tua vitória, a porta vai abrir, o milagre vai acontecer, a tua família será salva, porque o sepulcro está vazio. Aleluia! Pode levar a Deus para a história. Sepulcro vazio é também a manifestação de Deus sobre os seus inimigos. Quando Deus ele recebe Jesus Cristo e ao terceiro dia ele levanta do sepulcro, Deus alcança uma vitória sobre os seus inimigos que nenhum outro inimigo conseguiu na face da terra. É como se alguém levantasse contra a sua vida para te caluniar, destruindo a sua imagem, destruindo o seu caráter. Ou alguém levanta para te dar uma pedrada, destruir a sua fé, destruir a sua esperança, e o Deus de paz fosse lá e tomasse pela mão tudo que o seu inimigo destruiu e colocasse novamente de pé, dizendo aos seus inimigos: eu venci e dou ao meu filho também vitória. Presta atenção, sepulcro vazio significa sim, vitória sobre os inimigos de Deus. Os inimigos de Deus são toda a corja infernal, são todos os demônios que se levantam contra a sua salvação, contra a minha salvação.
forte na presença dele. Quando Deus tira o seu filho da sepultura, transformando o seu corpo físico em corpo glorificado, dando a ele poder, honra e glória, e também majestade de príncipe, de filho de rei, Deus revela ao meu inimigo, ao seu inimigo, uma coisa tremenda: a sua onipotência. Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Onipresente, Ele está em todos os lugares. Onisciência, Ele é a ciência, o conhecimento, a sabedoria, a revelação do oculto, do escondido. E onipotência, Ele é um Deus de poder, Ele é um Deus de honra, Ele é um Deus de glória. Quando levanta contra a tua vida inimigo, quando levanta contra a tua vida legiões, o Deus que tirou Jesus Cristo da sepultura e deixou a sepultura vazia, Ele tem em tuas mãos todo o poder para parar o sol, para tirar o morto da sepultura, para abrir o mar vermelho, para fazer descer maná do céu. E hoje talvez você esteja aqui triste, decepcionado com o Evangelho, desanimado com a tua vida, o teu chamado, o teu ministério. Jesus, o Todo-Poderoso, está vivo. E quando Deus o tirou da sepultura, Ele revelou aos nossos inimigos a sua onipotência. Deus é poderoso, poderoso no céu, na terra, no mar, no material, no físico, no espiritual. Ele é poder, e não há outro Deus além dele. Aleluia. Pode mandar a Deus. Romanos 4:25. Romanos 4:25 fala para nós que a sepultura vazia assegura a nós a salvação. Se Jesus não tivesse ressuscitado, talvez Ele teria ficado na história como Maomé, como Buda, como Allan Kardec e tantos outros deuses, tantos outros que foram adorados, que hoje ainda são adorados, têm seguidores pelo mundo afora, mas apenas seguidores, que não podem assegurar coisa alguma nessa vida. É verdade. Você vê os adoradores de Maomé se matando, se destruindo em bombas, se lançando em chamas e grandes coisas, e não há na história uma só manifestação de Maomé. É verdade. Todas são grandes adoradores, grandes templos que adoram, ficam horas sentados em patos com sol quente, adorando, se prostrando diante dele, mas não há na história uma só manifestação. É verdade. De que o Buda está fazendo, está curando, está libertando, não. Mas quando Deus tira Jesus da sepultura, a primeira coisa que Ele assegura para as nossas vidas é a salvação. Aleluia! Porque de nada adianta um guerreiro ir no campo do inimigo, lutar, libertar, curar, salvar, se ele não tiver essa capacidade de marcar o terreno, se ele não tiver essa capacidade de chegar naquele local ali e amontar uma guarita e colocar ali vigias, guardas. Lembram da guerra no Rio de Janeiro? Polícias correndo, colocando o traficante para ir embora e tiro para todo lado. Adiantaria alguma coisa se eles não colocassem lá as APPs, guardas que tomam conta da favela, de toda a vila, para que eles não cresçam novamente? Se Jesus tivesse ficado dentro da sepultura, Pedro teria morrido na peste. É verdade. Se Jesus não tivesse ressuscitado, tantos outros discípulos teriam se perdido na caminhada. O Evangelho talvez chegaria a nós, mas chegaria muito fraco, muito desanimado. Talvez um livro empoeirado numa prateleira de uma avó, de uma bisavó, nós saberíamos que era a Bíblia, que era algum livro que conta a história dos antepassados. Mas sabe por que a Bíblia é um dos livros mais vendidos em toda a terra? Sabe por que a Bíblia contém nela palavras de vida eterna? Você lê um livro de faroeste, talvez você encanta com a história. Você lê um livro de romance, talvez você chora. Você
Porque em Cristo ressuscitado, ele subiria novamente para o lado do Pai, e de lá seria enviado o quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo, quando foi enviado, ele trouxe aquele povo que perseverava em Jerusalém. Ele trouxe ali força, renovo. Ele trouxe aquele povo um novo ânimo, uma nova coragem. Pessoas que estavam ainda talvez entristecidos com a morte de Jesus, quando recebeu o Espírito Santo, que teve novamente a sua vida revigorada, restaurada, teve o poder de anunciar o Evangelho para mais 10, 15, 20 anos. Quando ele morreu, deixou o Evangelho implantado na família. Através do Espírito Santo, esse Evangelho foi se propagando, foi crescendo e chegou até os dias de nós, até os nossos dias fracos, desanimados. Não! Aleluia! O Evangelho, eu posso dizer para você, até hoje ele é uma potência. Quando se fala em Jesus Cristo ressuscitado, é diferente, porque quando se fala de Jesus o ressuscitado, até o inferno se estremece, o câncer se abala, a AIDS também chora na presença do Cristo ressuscitado, porque esse Jesus, ele morreu, ele deixou o Consolador, deixou aquele que nos alegra, deixou aquele que nos anima, aquele que nos faz chorar, aquele que nos faz dar glória a Deus. Se você dizer aleluia, louvado seja Deus. Segundo vazio, assegura a nós salvação. Glória. Se Jesus tivesse ficado lá em uma placa em cima do seu sepulcro, aqui jaz os restos mortais de Jesus Cristo, Satanás estaria cirandando até os dias de hoje. Satanás estaria tragando, Satanás estaria por aí perambulando, tomando conta de uma forma muito maior. Por quê? Aquele seu parente que está nas drogas ainda não foi morto. Por que aquela conhecida sua que está cancerosa, Deus ainda tem alcançado ela com a sua misericórdia, através de orações, ela pode sim até ser curada. Quantas pessoas que estão aqui estavam perdidas no mundo do crime, estavam perdidas no mundo da prostituição, e você hoje está aqui sentindo essa alegria gostosa. Satanás chega diante de alguém que tem o Espírito Santo, o pecado até bate, a luta até chega, a tribulação até vem às nossas vidas, vem. Quando chega diante daquele que tem o Espírito Santo, a mentira, o adultério, a prostituição, coisas horrendas aos olhos de Deus, quem é que nos capacita a vencer, a dizer o não? O Espírito Santo. Aleluia. Porque Ele nos lembrará todas as coisas. Quando o pecado vem na vida de alguém que tem o Espírito Santo vai lá no coração dele e diz assim: lembra da mensagem do pastor? É verdade, Deus. É pecado. Lembra da mensagem do irmãozinho, da irmãzinha? Não fala dessa forma não. Você vai entristecer a Deus. É o Espírito Santo movendo você para te assegurar a salvação que Deus quer nos entregar no último grande dia. Somos salvos sim. Glória a Deus. Mas a nossa salvação nós devemos, dia após dia, nos aperfeiçoar nela. Glória a Deus. Dia após dia está abraçando a causa do Evangelho. Um Evangelho de arrependimento, um Evangelho de renúncia, um Evangelho de humildade. Hoje, o slogan do Evangelho tem mudado muito o pensamento, muito o coração. Quando se diz respeito à igreja evangélica, sabe o que vemos no balãozinho em cima da cabeça de muitas pessoas?
pessoas, carro importado, apartamento, barra de ouro. E não é isso que Jesus assegurou com o sepulcro vazio, não. Ele assegurou salvação. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz o homem à condenação. Irmão, é por andar no estreito que você vai ser salvo. É por ser perseguido que você vai ser salvo. É por ser caluniado que você vai ser salvo. É por ser apedrejado que você vai ser salvo. É por ser chamado de crente doido, de crente cobrado, que você vai entrar na Nova Jerusalém. Não é o material. Não é o material que vai dizer a você que você está no caminho certo. É verdade, Deus. Não, sepulcro vazio assegura em nós, primeiramente, vida espiritual. Aleluia. Sepulcro vazio significa que Jesus foi, como havia dito: eu irei para o Pai. Aleluia. Mas vou preparar lugar, para que onde eu estiver estejais vós também. Promessa sobrenatural. Ninguém com esse pé sobre a terra pode dizer: eu vou morrer, mas vou voltar. Tem pessoa que brinca: eu vou voltar para puxar o seu pé. Só se o demônio incorporar a sua pessoa e voltar essa terra. É verdade. Do contrário, nenhum outro. Não há possibilidade. Mas Jesus fez a promessa: eu irei, mas eu vou voltar. Eu vou voltar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele deixou o sepulcro vazio. E ao lado do sepulcro, se você ler a história, você vai ver que ficou lençóis dobrados, colocados ali. Quando a gente passa pela leitura, a gente quase não vê. Mas Jesus, em muitas vezes na sua vida, na sua caminhada, ele curava onde não poderia curar. Era sábio, era tradição do judeu. Jesus ia lá e fazia obra. Em muitos momentos Jesus não poderia estar falando com outra pessoa, ele vai lá, fala com o samaritano. Ou seja, Jesus, muitas tradições, ele passou pregando o evangelho, as pessoas escandalizando, mas com sabedoria ele pregoou o reino do céu. Mas em outros ele fez questão. Ele fez questão. Lá você lê, lá estavam os lençóis ao lado do sepulcro. O judeu tem a tradição de ir visitar alguém numa casa, num hospital. Ao sair, se ele gostou da recepção ou não, ele deixa ao lado ali numa mesinha, num cantinho, um lencinho dobrado, como um sinal de que eu vou voltar, gostei, Glória a Deus. eu vou estar aqui de volta. Jesus vai e deixa lá seus lençóis, dizendo para nós: além do sepulcro, diga aos judeus, soldados, reis dessa terra, que eu vou voltar. Pecador pode vir com coragem. Amém. Pois o ressuscitado salva todos os que nele confiam. Amém. A gente conhece, irmãos, nessa terra algumas seitas, algumas comunidades que você precisa ter requisitos para fazer parte, para entrar. A gente conhece seita que não aceita mulher, é só homem que pode ir lá e prestar o culto, fazer parte. A gente conhece tantas outras seitas aí, de tantas outras maneiras, que separam as pessoas que vai, as pessoas que não vai, aquelas que vão participar, aquelas que não vão participar. A Bíblia aqui diz isso para nós, em Hebreus 7:25, que o sepulcro vazio significa que a salvação
ela pode alcançar todos aqueles que se achegam a Deus. Aleluia! Sem discriminação de raça, tamanho ou posição social. Deus, ele chama o pecador. Se o pecador vem falando inglês, japonês, russo, alemão, Jesus está de braços abertos, falando uma só língua, dizendo: eu sou aquele que salvo, liberto, eu sou aquele que transformo, eu sou aquele que estou de braços abertos te esperando. Pecador, não estou aqui dizendo para você primeiro deixar o seu cigarro, a sua bebida, a sua droga lá fora, não. Jesus deixou o sepulcro vazio para nos dar a liberdade de nos achegarmos a Ele, para diante dele alcançarmos a libertação. Naquela época, o véu separava, não era qualquer um, apenas o sacerdote entrava. É verdade. Hoje não. Hoje você chega, ouve o Evangelho, arrepende e diz: vou deixar. Aleluia. No mesmo instante você já faz parte. Você já faz parte da promessa de Deus de alcançar vida e vida em abundância, porque o acesso foi liberado para todo aquele que arrepende e deixa. Diz a Bíblia que esse alcança misericórdia. Está hoje arrependido, tu vai alcançar, porque a misericórdia de Deus é grande. A misericórdia do Senhor pode te alcançar nesta noite, libertar a tua vida. Pecador, o sepulcro vazio nos diz que todos nós temos acesso a Jesus Cristo. Se você quer ter acesso a Ele, diga glória a Deus, diga aleluia. Saia daqui hoje como um crente renovado. Saia daqui hoje para fazer a diferença na sua família, para fazer a diferença no seu trabalho, para fazer a diferença na sua vizinhança. Você tem o direito. Glória a Deus. Não é só o pastor, não é só o missionário, não é só o evangelista. Você tem o livre acesso com Deus. Porque Jesus está ressuscitado. Ele é um Deus tão abençoador que Ele deu o seu Filho, João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quando Ele deu o seu Filho, a Bíblia diz um pouquinho antes do que eu citei aqui, Ele amou o quê? O mundo. De tal maneira. O que é amar? Eita glória! Glória a Deus. Você já viu como é o nosso amor pelo mundo? Você vê um noticiário na televisão, você diz: se eu pudesse eu esganava esse sujeito, se eu pudesse eu arrancava a cabeça dele. É o nosso amor medíocre, pequeno. Eu estou salvo, estou correto, estou andando diante da lei. Tem que morrer todo mundo que está fora da lei. Não é assim. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho. E olha como que Deus deu o seu filho. Ele deu o seu filho sabendo que muitos iriam rejeitar, que muitos iriam virar as costas, homicidas, adúlteros, prostitutos, homens, mulheres que de certa forma iriam preferir o pecado do que o seu filho. Mas Ele disse: eu vou entregar, porque a vida dele vai trazer a mim ainda muitos adoradores. E Deus, Ele se importa com você, irmão. Ele se importa com você, irmão, que se coloca na posição de adorador. Se você está aqui hoje dizendo: eu sou adorador, pode ter certeza, pela tua causa Deus vai trabalhar, pela tua causa Deus vai levantar uma terra. Se preciso for, Ele vai ter o cheiro de macumba,
Ele está vivo. Glória a Deus. João 20, 28. Diz assim para nós: Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados os que não creem e viram. O tremendo da vida do cristão é viver como eu e você vivemos, pela fé. Vivemos pela fé. Eu não vi Jesus Cristo quando teve essa terra. Você não viu. Tomé, na época dele, quando ouviu falar, ele disse: só se eu colocar o dedo e ver as marcas dos cravos, se eu colocar o dedo, aí sim eu acredito. Jesus aparece ali, e quando ele bate o olho, Tomé, opa, alguma coisa estranha aconteceu. Porque o nosso Jesus, tanto para aquele que tem fé, como para aquele que duvida, Ele é Deus. Ele é Jesus Cristo. E aqui nesse texto a Bíblia fala que aquele que quer ver, pode ir lá, o túmulo está vazio. Se alguém quiser testificar, fala: só se eu ver, pastor, vai lá para você ver como que o túmulo é guardado. Você acha que chega lá e entra lá como entra aqui no cemitério do Flamengo, no cemitério de Birité? De maneira nenhuma. Até hoje existe, irmão, uma segurança forte para você chegar lá e contemplar, olhar e ver que o sepulcro está vazio. Aleluia! Que o sepulcro não existe mais restos. É verdade. Mas bem-aventurado aquele que não viu. Aleluia! Glória. Você crê que o sepulcro está vazio. A Bíblia te chama de bem-aventurado. A Bíblia te chama de bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que tem o passaporte da vitória das coisas. Aquele que pode dizer para consigo: eu vou. Glória. Deus vai abrir caminho. Eu vou. Deus vai abrir a porta. Deus vai curar. Deus vai libertar. Por quê? Porque Jesus Cristo, Ele não está morto, Ele está de pé, alcançando a minha vida, a sua vida. Por isso nós estamos aqui. Por que temer? Por que ter pavor da morte, pavor do inferno? Por que ter pavor da macumba, do macumbeiro, do invejoso? Se Jesus está ressuscitado, se Jesus está vivo entre nós, creiamos no seu poder e seremos vitoriosos pelo poder do seu nome, porque esse nome está acima de todos os demais. Um dia, no trânsito, eu passei e vi escrito no vidro traseiro do carro: se esse nome, Jesus, tem poder